A sua mente é o único reino em que você é rei, e o único reino que você deve dominar antes de dominar outros reinos. Recentemente estava dando uma lida nesse livro aqui, Caráter, de Samuel Smiles, e me deparei com algumas ideias que entraram em conflito na minha mente. Logo no primeiro capítulo, o autor já nos alerta que o caráter, que por sinal é o título do livro, é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. São palavras que parecem óbvias no primeiro instante, mas que, depois de uma certa reflexão, percebemos que há mais profundidade do que simples palavras. A questão aqui é que o caráter que devemos conquistar é algo muito mais interno do que atitudes que fazemos em público. Não dá para julgar o caráter de alguém apenas por uma boa ação ou gesto amoroso que ela praticou. Então, a partir disso, tendo como pressuposto que o caráter se constrói a partir do que é oculto, chegamos à parte de como devemos construir um reino dentro da nossa mente. Certamente, quem tem um caráter de verdade consegue mais respeito das outras pessoas, ainda mais pelo fato delas confiarem na sua verdadeira personalidade. É tratando o caráter como propriedade que quem consegue mais investir nele, mesmo que não tenha resultados imediatos e nem financeiros, vai poder alcançar esse último e mais uma par de coisas se ele for bem cultivado. Nossa mente foi feita para que analisemos o mundo com sabedoria e discernimento, através das coisas que vemos no dia a dia e também pelas análises que fazemos em certos momentos da nossa vida. Então, devemos entender que o caráter começa a se construir no decorrer do tempo, a partir das pequenas coisas que acontecem em nosso cotidiano. A forma como você trata com as pessoas mais próximas de você, a forma como você cumpre com as suas promessas, a forma como você lida com as suas responsabilidades e obrigações valem muito mais do que uma ou duas atitudes heróicas em toda uma vida. Então chegamos ao ponto onde a nossa mente se torna o nosso refúgio e fortaleza, que nos mostra que só é possível construir algo de valor para a eternidade se cumprirmos com alguns deveres da moral. Nós devemos ter um coração amansado e educado para que nós possamos começar a ter certas ideias sobre nossas atitudes no cotidiano. Pois nem mesmo o homem com maior formação acadêmica, com maior nível intelectual, se não conseguir controlar suas emoções ou pensamentos, com certeza não conseguirá atingir um nível de maturidade que um camponês simples, mas com moral, tem. E para começarmos de fato a cultivar esse tipo de atitude, devemos começar a cultivar uma boa dose de deveres. Então, devemos ter algo a mais, além do simples trabalho diário. Salvo aqueles que não são tão simples e que exigem um nível a mais de pensamento crítico. Assim, podemos tentar encaixar em nossa rotina algum período de estudo, um período de oração, de conversa com a família, um exercício físico ou quem sabe um hobby novo, ou qualquer coisa que eleve o nosso espírito a um nível que nos permita ter uma melhora sincera do nosso modo de ver o mundo. Como Cícero disse uma vez no filme Gladiador, às vezes eu faço o que eu quero, no resto do tempo eu faço o que eu devo. Sometimes I do what I want to do. The rest of the time, I do what I have to. Nesse sentido, chegamos a um ponto em que precisamos ter poder e controle sobre a nossa mente. Ninguém nessa vida pode fazer a mesma coisa todos os dias, viver na honestidade e na castidade, sem que os prazeres do mundo ou as promessas fáceis da vida venham ao nosso encontro nos atormentar. Se Deus nos fez homens livres para pensar e atuar no mundo da forma que quisermos, e além disso nos permitiu ser salvos pela sua infinita graça, algum dia o patrão, no caso Deus, vai nos chamar para prestarmos contas. Se não tivermos a sabedoria para lidar com o mundo, que em todos os casos será cultivado em nosso reino mental, não poderemos viver em graça com o nosso Criador, e nem mesmo merecer o fim último que nos é prometido desde o começo dos tempos, a nossa salvação. Como São Bernardo disse um dia, nada pode me prejudicar mais do que eu mesmo. Essa frase, se destrinchada de uma boa forma, vai nos mostrar que a vida é composta por ações e reações, e que se não conseguirmos controlar as menores delas, com certeza o nosso inimigo nos tentará, a fim de nos fazer cair nos prazeres do mundo. Nós devemos ser os arquitetos da nossa realidade. Significa que somos nós mesmos quem controlará a circunstância perante a nossa ação e emoção, entendendo que os atos praticados no presente e no futuro repercutirão para toda a eternidade. O caráter, então, se expressando na conduta, vai ser guiado por princípios e pela integridade da sabedoria prática, que provém do pensamento e ações do nosso cotidiano. Obviamente, nenhum ser humano vai conseguir sozinho cultivar tais princípios sem o mínimo esforço. Precisamos de esforço, autodisciplina e autocontrole. Haverá muitas quedas no começo, no meio e no resto do caminho. Muitas derrotas e dificuldades que teremos que superar. Mas devemos ter sempre em mente que o que importa é nunca ceder o espírito, e sim continuar na luta, mesmo que seja dolorosa, pois o futuro guarda coisas inimagináveis a quem souber guardar o espírito e vencer a luta. Por isso, devemos nos guiar a partir de quem já fez coisas que nós mesmos queremos fazer ou estamos fazendo. E não há melhores mentores para nos guiar do que os grandes homens da história. Há muitos exemplos de homens a se seguir em todas as áreas da vida. Se você estiver passando por tribulações nos estudos, busque os conselhos de Sertilanges. Se você passa por momentos difíceis com os prazeres do mundo, busque entender Santo Agostinho.
Se quer entender mais sobre a fé, procure dialogar com Santo Tomás de Aquino. Se quer saber sobre a vida, o sentido da vida, ouça o Nosso Senhor Jesus Cristo. Homens a quem você deve se espelhar não faltam em nossa literatura e em nosso dia a dia também. Por isso, nunca despreze nem menospreze os conselhos dos mais próximos a você. Temos uma mania feia, principalmente os mais jovens, e eu admito que já tive isso, de achar que sabemos de tudo, faltando uma grande humildade dentro de nós, ainda mais quando recebemos conselhos de idosos ou de pessoas de pouca instrução intelectual. Como eu já havia dito, não existe um homem letrado, mas sem coração, com mais sabedoria do que um camponês com coração. Por isso, devemos cultivar a humildade e a honestidade, e sempre ouvir as pessoas que realmente valem a pena serem ouvidas. À medida em que vamos recebendo conselhos que valem a pena serem aplicados no mundo, vamos moldando a nossa sabedoria e o nosso caráter, que consequentemente moldará o nosso reino mental, para ser um reino inabalável, imbatível e conquistador. E então, a partir do momento em que percebemos que vale a pena ser bom e lutar por aquilo que precisamos, somos capazes de conquistar outros reinos mais distantes, como o reino de uma faculdade, de uma nova habilidade, de um namoro, de um novo livro lido e de uma nova receita aprendida, pois quanto mais certo de quem você é, mais certo você será sobre o que você quer ser no mundo e terá forças para fazer aquilo que bem entender e querer. De toda forma, ser um rei de um reino mental nada mais é do que cultivar bons hábitos diários, cumprindo com suas obrigações e agindo com honestidade e humildade para com as outras pessoas, sejam elas mais próximas ou não. E tendo como um bom resumo, podemos pegar esse trecho da Bíblia, que pode afirmar de uma ótima maneira como ser forte na vida nos leva a bons ares. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a tua vinda. Meu nome é Mateus, vamos juntos vencer essa batalha. Até mais.